Bom, a ideia de trazer essas fotos para o laboratório, para interagir com os alunos, foi justamente porque elas revelam uma face do Brasil, uma face da história do Brasil, que foi as revoluções que existiram no país. Então nós trabalhamos com a Revolução Tenentista, que começa a partir de 1922, com os 18 do Forte de Copacabana, e ela vai terminar, essas revoluções tenentistas, elas vão terminar em 1927, quando o Luiz Carlos Prestes e o Miguel Costa, que percorreram aproximadamente 25 mil quilômetros no Brasil, adentrando praticamente 12 estados brasileiros, fazendo revolta, fazendo frente aí à política que estava vigorando no país, que era a política oligárquica, e esse era o grande questionamento dessas revoltas, era justamente a posição política da Primeira República no Brasil. Então a coluna Prestes, juntamente com Miguel Costa, percorreram os estados brasileiros para tentar fazer com que a Revolução desse certo. Não adiantou, não deu certo. Em 1927 a Revolução acaba e o pessoal vai se asilar na Bolívia. Um fato importante é que essa documentação toda, ela é documentação de um acervo pessoal do tenente-coronel Edgar Armon, que foi tenente da Força Pública do Estado de São Paulo. Ele foi comandante da Força Pública do Estado de São Paulo, hoje Polícia Militar. O comandante Armon, ele participou dessas revoluções e um fato muito interessante nessa história toda era a maneira como ele tratava a sua tropa. Ele era chamado a resolver problemas estruturais de tropas rebeldes para alinhar essas tropas juntamente com o governo para poder fazer aí um trabalho de proteção ao estado de São Paulo, principalmente. Um dos grandes feitos do Edgar Armon, do tenente Armon, foi justamente em 1932, quando ele percebeu a dificuldade que tinha de comunicação com o litoral paulista, com o litoral norte do estado de São Paulo, e ele a partir desse momento, ele idealiza a construção de uma estrada que hoje nós conhecemos como Rodovia dos Tamoios. Em 1932, ele pega 15 soldados da Força Pública do estado de São Paulo e começa o processo dos primeiros quilômetros da estrada que foram realizados, a construção da estrada, os seus primeiros momentos foram realizados com machete e com picareta. Mais tarde entregou o serviço ao DER, o Departamento de Estrada e Rodagem, que deu sequência ao projeto. Mas a primeira parte, a primeira fase, que foi importantíssima, foi toda realizada com soldados da Força Pública do Estado de São Paulo, liderados pelo comandante Armon. Isso é um dado importante porque nós levantamos, em termos de história para os nossos alunos, que precisa se valorizar os dois aspectos da história. Tanto as pessoas que têm opiniões contrárias, quanto as pessoas que acabam convergindo para opiniões muito parecidas. Nós temos exemplos na área militar, no nosso país, de toda a infraestrutura que nós temos aqui, ela foi realizada pelo serviço militar. Então, eu acredito que essa questão que se levanta muito hoje sobre ditaduras, sobre o perfil do militar no Brasil, embora realmente nós vivenciamos um período de ditadura, mas nós estamos muito longe das ditaduras como foi na Argentina e no Chile. O nosso exército, ele sempre foi muito utilizado para trabalhos sociais, para trabalhos em comunidades, como está sendo usado inclusive nos dias de hoje. Eu sou Edelso Júnior, historiador e professor de História.